0011 é melhor do que 11-11-0. E eu não entendo muito bem de futebol, mas eu vou explicar isso pra você hoje nesse vídeo. Fala, meu amigo, aqui é o João Vitor da Superboss. Eu tô aqui de volta, finalmente, ao Palafita Gávea, no Rio de Janeiro. Voltando aqui à minha casa depois de aí uns 2 meses que a gente passou sem vir, né? Tô aqui com o Pedro Alô, ex-aluno meu, o cara que participou do Weekend Experience no ano passado. Agora tá bem diferente, tá mais estiloso, largou as camisas de banda, né? Camisas de banda, vendi tudo. Comecei a me cuidar melhor. Tudo tá mais tranquilo. Tudo mais tranquilo agora. Tá mais, porra, tô vendo, tá vendo bastante diferença aí nesse 1 ano. E no vídeo de hoje eu tava querendo trazer essa reflexão aí pra você, porque na semana passada eu tive várias instâncias, aconteceram várias vezes, o pessoal vem perguntar pra mim, principalmente no Facebook, a galera vem perguntar pra mim, cara, eu tô com uma dúvida, eu tô com uma dificuldade de logística, ou então eu tô preocupado da menina, eu vou lá falar com a menina e tal, não sei o que, ela gostar de mim, ela querer, tipo, me segurar, não querer, não querer me largar depois. E eu perguntava, beleza, mas em que momento, em que ponto você tá do seu jogo agora? Qual é a sua dificuldade hoje, real? O que você tá tendo hoje de verdade? E o cara tava tendo dificuldade em abordar, o cara tava tendo dificuldade em passar do primeiro assunto pro segundo, o cara tava tendo dificuldade em estabelecer aquele primeiro toque inicial, entende? A conversar com a menina e se aproximar dela, entende? Daquela coisa da linguagem corporal. E aí, me lembrou muito o que eu já tinha falado sobre jogar no ataque, e mais ainda, eu fico com essa sensação de que o pessoal quer ter essa preparação perfeita antes de ir a campo, tá? Então o cara chega, vai e fica assistindo nossos vídeos. E a gente bombardeia vocês com vídeos, tá? Tipo, você seguiu o meu canal, quando você foi fazer o Weekend Experience, você seguiu o meu canal e o do Felipe. Antes de fazer o Weekend Experience. E tinha outros canais que você seguia? Tinha outros canais que eu seguia também. Então assim, se fosse mais 2 da Superboss, já eram 5 vídeos por semana. vídeos por semana. 4, 5 vídeos por semana. E era muita informação em cima de você e, tipo, se você não botasse isso em prática, que você tá vendo nos vídeos, ia ser tanto conteúdo, tanta informação pra você durante as semanas que você ia acumular tudo e você não ia conseguir fazer praticamente nada. No final, assim, o cara pega, antes de fazer o Weekend Experience, tinha o meu canal, 2 vídeos por semana, canal do Felipe, 1 vídeo por semana são 3. Se tá assistindo mais, sei lá, 2 canais da Superboss são 5. Mais os outros vídeos, né? Tipo, o vídeo do Alberto Solon, tipo, como é que eu vou me vestir e tal. Aí você fica com uma overdose de informação na cabeça, que se você não aplica, vai ficar crescendo, e você não vai saber o que fazer. É óbvio que você vai ficar confuso, é óbvio que você vai ficar sem ação. E se você tá pensando no passo 719, quando você não deu o primeiro passo, você tem na cabeça o passo 719, quando você deveria estar dando o primeiro, cara, você não vai conseguir improvisar, você vai estar pensando nas coisas erradas, você vai estar preocupado com daqui a 2 semanas, daqui a 1 mês, daqui a 1 ano, e não vai conseguir pensar, não vai conseguir, tipo, sair do tempo, desacelerar o tempo e simplesmente prestar atenção no que está acontecendo na hora ali com a garota, ou com o cara, se você é uma menina assistindo esse vídeo. Então, para todo mundo, tá, que for assistir, eu vou sempre recomendar isso. Pega uma coisa do que a gente está falando e leva para ação. Tá. Foi isso que eu fiz na minha vida, foi isso que eu fiz desde o início, quando eu comecei a sair, quando eu comecei nessa coisa de habilidade social. Hoje em dia, com a empresa, com a Superboss, eu faço isso muito. Tudo que eu pego, tudo que eu aprendo, eu tento aplicar, eu tento levar o máximo possível e testar. Quando eu aprendo uma nova técnica de vídeo, eu uso ela nos vídeos. Quando eu sei de algum lugar novo onde eu possa gravar, eu vou gravar naquele lugar, vou ver como é que vai ficar. Quando tem alguma técnica nova de marketing, eu aplico ela, testo, vejo o que pode acontecer. O que acontece? O meu objetivo sempre vai ser levar você para jogar no ataque e para jogar em volume. Você tem que parar de pensar em unidades, em fiz uma abordagem, não deu certo, fiz outra abordagem, deu certo, fiz uma abordagem, essa daqui foi mais ou menos. Quando você para de pensar na 1, 2, 3 abordagens que você fez
e começa a fazer 10, 15, 20 abordagens numa noite, você consegue identificar o padrão do que você está fazendo que pode ser melhorado. E do que você está fazendo que está muito bom que você tem que continuar fazendo. Entende? Porque nem o rapaz que está gravando a gente aqui hoje, ele está no meio do Wicked Experience, ele ontem teve 4 abordagens que ele fez, que foram super boas, aí ele teve 2 que não foram tão boas assim, e aí ele estava muito cansado, trabalhou muito na véspera, eu falei, não, beleza, vamos começar mais cedo amanhã, pode ir pra casa e tal. E ele hoje já falando assim, pô, eu senti que eu fiquei com um saldo negativo. Cara, peraí, vamos lá. Você teve 4 abordagens boas, ótimas, de conversar, da menina querer dançar com você e dá tudo certo, e tudo bom. Aí você teve 2 que não foram tão boas assim, que te tomou um fora. E aí, isso vai te afetar? Porque esse que é o problema. O pessoal quer se preparar demais, e aí vou te dar vários exemplos de cara que chegou vindo falar comigo no inbox, no Facebook e tal, veio falar comigo através de mensagem. Tipo, o cara querendo saber todas as respostas, de tipo, todo o processo antes de começar. Você fazia isso também, verdade. Verdade, você fazia isso. E aí você quer saber todo o processo antes de começar, o que vai acontecer? Você vai falhar muito mais. Você fica com medo de errar. Você faz isso porque tem medo de errar. Porque você ainda está pensando com mentalidade de unidade, ainda está pensando sem mentalidade de volume, e ainda está pensando que a uma que não vai dar certo vai ser o resumo da tua noite. Você ainda estava pensando em abordar 1, 2, 3, 4 se você estivesse sentindo muito, muito bem. Não é, cara. Eu tomo muito mais foras por semana do que 88% de vocês que assistem meu canal tomam por mês, muitos de vocês por ano. Tomo muito mais, muito mais fora. Você não tem noção da quantidade de foras que eu tomo. Isso não tem efeito em mim. Por quê? Eu jogo tanto no ataque, eu jogo tanto no 0, meu esquema tático é 0-0-11. Se eu jogasse futebol. E eu sei que no futebol seria uma imbecilidade botar 0-0-11 como esquema tático. Só que nesse jogo que a gente faz, em habilidade social, em você conhecer gente nova, do sexo oposto, e testar suas habilidades sociais, é um jogo diferente. É um jogo no qual o seu esquema tático tem que ser mais para ataque. Para você ser tanto ataque, você marcar tantos pontos, que os pontos que marcam contra você não terem efeito nenhum. Porque beleza, eu chego a bordo 19 garotas, bordo 20 garotas, 19 me dão foras horríveis, mas uma, eu converso, troco ideia, as coisas funcionam, eu me divirto, ela se diverte, eu lembro de tocar do jeito certo, eu tiro ela de perto da amiga, isolo ela, eu beijo, as coisas acontecem e um dia eu nunca conto os detalhes sórdidos, né? Nunca se lembra dos detalhes sórdidos. Essa noite foi ruim. Ponto de vista matemático dessa galera que pensa em unidade foi, né? Porque, pô, beleza, uma deu certo, você ficou com a menina, mas você tomou 19 foras. Legal. E aí? O que isso faz comigo? Pelo contrário, por ser antifrágil, por treinar o máximo possível a minha antifragilidade, isso me deixa mais forte. Tem um maior exemplo aí que você, no seu treinamento, estava muito assim, ainda preocupado com 1, 2, 3 nas primeiras noites. Na terceira você já conseguiu soltar um pouco mais. E eu fui acompanhando a sua evolução ao longo de um ano. Exatamente. Eu fui acompanhando a sua evolução ao longo de um ano e no carnaval você passando trator. Foi. Tava ali, metralhando. Porque eu trabalhei em cima da minha fragilidade. Trabalhou em cima da fragilidade, ficou mais antifrágil, começou a pensar mais... Mesmo na visão de volume. É lógico, carnaval ajuda pra caralho a gente a pensar em volume, né? Tipo, tá carnaval é o momento em que todo mundo pensa em volume. E eu não tô falando volume você beijar 18 mulheres numa noite. Eu tô falando volume você abordar 18 mulheres. Ou se você é uma mulher, abordar 18 homens numa noite. Sim, tô dizendo pra vocês, mulheres, abordarem 18 caras numa noite, numa festa. Se vocês estão afim, se é isso que vocês querem, vai lá e faz. Quer ficar com alguém, quer conhecer alguém? Em vez de chegar no primeiro carinha e porque ele é um pouquinho melhor do que a média dos caras bêbados que chegam em você, e aí você vai ficar com ele só porque ele é um pouquinho melhor. Não, cara, vai lá e aborda 18 caras sim. E aí você dos 18 escolhe o que é melhor pra você. Você prefere ter uma noite maneira com um cara que você escolheu entre 18 ou ficar com um carinha mais ou menos porque você não tem coragem de abordar?
soltei agora, porque várias dessas pessoas estavam querendo essa preparação perfeita, eram mulheres. Não, é porque várias dessas garotas eram mulheres e eu não consigo entender por que fica esse negócio de a garota não aborda e tal, beleza. Ah, não, é o papel do homem abordar. Beleza, tá, mas e aí? E como é que foi a sua noite ontem? E aí rola aquele foi assim porque eu escolhi o cara que chegou em mim menos vezes. Tipo, o cara chegou em mim e tal, ele era maneirinho, mas o cara que eu tava afim e tal. Pô, por que você não foi no cara que você tava afim? Porque eu não cheguei nele. Tipo, caralho. What? Entende? Se é para as mulheres terem direitos iguais, é para ter por todos os lados. Eu pelo menos acredito nisso. Entende? Você tem o direito, sim, de chegar e conversar com o cara. E se o cara não entender, se ele for um idiota, se ele for machista, e se ele acha que você é menos do que ele porque você tá indo lá falar com ele, cara, você tá desviando de uma bala. Tá? Mas eu não quero ficar feminista nem filosófico nesse vídeo. É um vídeo sobre volume, não sobre feminismo. Mas, no fundo, o que eu quero passar pra você, porque eu já criei várias tangentes aqui, só quero te lembrar com essa pequena reflexão que não importa os foras que você toma, os gols que você toma, se você joga mais no ataque do que todo mundo, se você aborda mais do que todo mundo, se você trabalha volume mais do que todo mundo. Então, para de se preocupar com todo o processo quando você está querendo dar o primeiro passo. Dá o primeiro passo, fica bom no primeiro passo, domina ele, aí vai dar o segundo, o terceiro, o quarto. Faz que nem o Pedro. Ele fez o treinamento, na verdade, muito do treinamento eu me lembro bem. No final você saiu mandando bem em abordagem. Você ainda estava com dificuldade em linguagem corporal no final. Você ainda estava assim, tava conversando bem, mas ainda dava umas travadas. E você tinha muita dificuldade em logística ainda. Visão de jogo ainda estava complicado. Com o tempo foi resolvendo. Por quê? A gente precisava resolver o primeiro passo primeiro. Sem se importar com os foras que você vai tomar e sendo antifrágil as coisas vão acontecer, que nem a gente agora, começou a chover e agora tá começando a chover mesmo aqui em cima da gente, mas pra mim é mais importante terminar de entregar esse conteúdo pra você do que ficar sequinho, beleza? Se você gostou desse vídeo, clique embaixo em gostei. Se não gostou, clique embaixo em não gostei. Mas não deixe de se inscrever para não perder os próximos vídeos. Se inscreve e conhece os outros coaches, conhece meu centro de treinamento. E agora a gente vai ter que ir porque tá começando a chover pra valer mesmo. Valeu, meu querido, um abraço. Até o próximo vídeo. Até mais. Vou tentar agora só não cair na água. Eu acho que a gente vai pro barzinho. Ficou maneiro.